uma adversativa. Não poderia haver adversativa depois de uma afirmação dessa. Vieram a ele cegos e coxos, e ele os curou no templo. Mas, uma adversativa, vendo os principais sacerdotes, que eram os líderes supremos do culto, da liturgia, da organização de turnos, de quem fazia o quê, em que hora e em que dia. Era essa a missão dos principais sacerdotes, além da politicagem que exerciam no geral, no culto, antes do culto, depois do culto, como representantes do culto. Eram os políticos principais da religião e eram os gestores do templo como instituição e organização. E os escribas, que eram os mestres da escritura, eram os teólogos, os acadêmicos, que sabiam tudo sobre os ensinos da escritura e sobre as interpretações rabínicas. Foram muitos os rabinos que surgiram do exílio em Babilônia para frente. Foi quando surgiu a sinagoga e a profusão de rabinos. Havia uma quantidade enorme de rabinos e dos seus ensinos paralelos, e disso cuidavam os escribas. Os sacerdotes cuidavam do templo e da liturgia, e os escribas do conteúdo, da teologia, do ensino e da história do ensino. Aí esses caras, que deviam ser os primeiros a ficarem felizes, porque o que nunca se tinha visto no templo tinha acontecido. O templo tinha se transformado num lugar de cura. Olhos estavam sendo abertos. Pessoas estavam sendo recuperadas na sua capacidade de cuidarem delas próprias, de serem absolutamente funcionais. Nada poderia ser mais alegre, nada poderia ser mais feliz. No entanto, os líderes da religião e os anatomistas de Deus, os escribas, os teólogos, os que diziam como era a anatomia e as configurações do divino, não gostaram disso, nem um pouco. Olha só, adversativa triste, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas, o que Jesus fez aqui é descrito como maravilha. Vendo as maravilhas, e quando Mateus descreve isso, que também você encontra em Marcos 11:17, em Lucas 19, não exatamente do jeito em que está descrito por Mateus, que é bem especial, Mateus descreve o que tinha acontecido como as maravilhas. Porque essas são as verdadeiras maravilhas. Maravilha não é templo, não é marfim, não é cedro, não é sândalo, não são cortinas espessas de um material tão extraordinário que era quase indesignável. Nem o templo era feito de liturgias belas, nem de cantos afinados ou melódicos, ou mesmo sublimes na sua expressão. Não. O templo não era para que a escritura fosse lida. Tudo isso se podia fazer em qualquer lugar, e já se fazia há muito tempo nas sinagogas, durante o período em que se ficou sem templo. E as sinagogas cumpriram essa função de alimentar a leitura da escritura, a maioria das pessoas eram analfabetas, e de estimular a oração, ou qualquer que fosse a outra intenção. Todavia, em lugar nenhum eram vistas essas maravilhas. E essas maravilhas foram tratadas com uma adversativa.
Isso aqui é chocante, o Evangelho não esconde. O Evangelho chega a ser sarcástico, irônico e absolutamente assertivo a respeito desse choque entre Jesus e o status quo religioso. Como ele dá sentido ao templo, que de outra forma era só um mausoléu, dá sentido ao templo, que de outra sorte, da melhor hipótese, era apenas um monumento, dá sentido ao templo, realizando nele a abertura de olhos, o desbloqueamento funcional do andar humano, dos coxos. Mas os líderes da religião se indignaram, é a palavra, olha que palavra forte, se indignaram, se sentiram gente ofendida na sua dignidade, uma dignidade superior à graça de Deus agindo na vida humana, curando, libertando, deixando os homens andarem livres, podendo ver e podendo decidir e caminhar com funcionalidade. Ficaram com raiva da quebra da dependência e de Jesus fazer isso dentro do templo, sem pedir autorização, sem dizer, me desculpem, senhores, autoridades religiosas, eu tenho a permissão para curar alguns doentes, abrir alguns olhos a cegos, fazer alguns coxos andarem livremente. E eles certamente iriam dizer, não, aqui não, vá para outro lugar, vá fazer isso numa esquina qualquer, mas não traga a sua sujeira para dentro do lugar da nossa santidade. Indignaram-se ao verem as maravilhas. Indignaram-se ao verem as maravilhas. Eu venho assistindo esse tipo de espetáculo a minha vida inteira. Daqui a mais 1 ano e meio, faz 50 anos que eu assisto isso, pregando o Evangelho e vendo. Vendo como em muitos e muitos lugares, não só no passado, mas no presente, as pessoas, as lideranças se indignam quando pessoas abrem os olhos e enxergam, sem que tenha sido através do patrocínio da catequese religiosa, que na maior parte das vezes não abre os olhos de ninguém, só fecha os olhos com mais viseiras de interpretação religiosa que não passa disso. As pessoas não aprendem a andar com as próprias pernas, ao contrário. No máximo, a elas se oferecem bengalas e muletas, mas não a liberdade do fluir livre no caminhar. E qualquer coisa que assim seja é ofensivo, quebra a dependência, tira a necessidade desses indivíduos que mal creem em Deus ou nem em Deus creem, mas cumprem esses papéis e são essas representações para aqueles que olham para eles como se eles fossem alguma coisa. Aí vem Jesus e abre os olhos e ensina a andar sozinho. E eles, vendo essas maravilhas, ao invés de se alegrarem, porque esse deveria ser o papel de quem oferece cultos a Deus, ou de quem diz que estuda a Escritura de dia e de noite, deveriam se alegrar com o cumprimento do profeta Isaías, com os coxos andando, com os surdos ouvindo, com os mudos falando. Deveriam alegrar-se, eram profecias messiânicas antigas, mas não. Vendo essas maravilhas, indignaram-se. Ficaram com raiva.
É quase inacreditável como é possível, diante de tanta coisa linda, haver gente que se sinta ofendida e fique tomada de indignação, como a gente vê o tempo todo. Pessoas que não são nem vistas, são invisíveis, não são notadas, ou quando são notadas para serem marginalizadas pela religião. E quando essas pessoas são vistas, vendo, são vistas, andando, são vistas nessa condição de emancipação promovida por Jesus e de alegria patrocinada por Ele, não pelo templo, não pela religião, não pelos donos das crenças, mas por aquele que instila a fé e liberta a vida. Quando viram isto, ficaram indignados diante das maravilhas. Olha só como frequentemente a religião se indigna vendo as maravilhas que Jesus realiza. É trágico, é trágico. O que o Evangelho mostra é essa tragédia, que foi essa mesma tragédia acumulada que levou Jesus à cruz. Foi esse espírito de indignação diante da maravilha da liberdade de Deus, de ser Deus, quando Ele queira, para quem Ele queira. Essa indignação diante das maravilhas de Deus. E que eu, como disse, estou vendo há quase 50 anos. E você vê aquele indivíduo que não queria nada com Deus, nem com coisa nenhuma. De repente, ele começa a se abrir. Ele não quer saber de culto, de religião, de hora marcada, nem de nada disso, mas ele aceita. E mais do que aceita, ele procura, e mais do que procura, ele acolhe, e mais do que acolher, ele recebe, é objeto dessa maravilha da graça de Deus. Aí é gente que recebendo perdão, gente que recebe perdão e em relação a quem a religião não ofereceria nenhuma indulgência, gente recebendo graça inconcebível, gente recebendo perdão que a religião jamais administraria ou ministraria a eles, gente recebendo o acolhimento de Deus sem a permissão dos oficiais desse controle ou dessa suposta permissão. Aí nem Deus tem permissão para fazer nada na vida humana, porque o que quer que aconteça livremente, como está acontecendo aqui, como acontece aqui entre nós, acontece todo dia, acontece durante o dia, acontece o dia todo, acontece enquanto eu estou dormindo e milhares continuam vendo e vendo e vendo, e vão se convertendo. São filhos de pastores, são esposas deles, são às vezes os próprios pastores, são padres em número cada vez maior, são místicos, são gurus vendo e dizendo, uau, é isso mesmo. São gays, são lésbicas, são todos os que façam parte da sopa de letrinhas do LGBT+. Gente dizendo, Deus me olha, Deus me percebe, eu não sou invisível para Deus, há um amor sendo ministrado também em meu favor. São pessoas as mais impensáveis, gente que nunca entraria e eventualmente jamais entrará num lugar de culto, são ateus que não conseguem mais se confessar como tais, vão ficando silenciosos,
porque vêm todo dia buscar a palavra e orar juntos. Ninguém é informado, mas há maravilhas, há olhos se abrindo, a gente aprendendo a andar num outro passo, numa outra pisada. E ao invés de ser objeto de toda alegria, há aqueles que ficam indignados, com ódio dessas maravilhas que Jesus realiza, e realiza todo dia. Vendo as maravilhas que Jesus fazia, se indignaram. E vendo os meninos que estavam ali, as crianças, que improvisaram louvores, vendo, crianças vendo, olha só a cena, cegos saindo em estado de estupefação glorificada, vendo, sabe lá o que é não ver e passar a ver? Você sabe, tem alguns aqui que não viam e passaram a ver. Sabe lá o que é não saber andar e, de repente, aprender a andar e ser livre para se movimentar? A alegria que isso causou contagiou todo mundo, inclusive, sobretudo, as crianças. Os líderes da religião com raiva, indignados diante das maravilhas. E as crianças dizendo: Deus é bom, papai é bom, mamãe é boa, está tudo bem. Conforme a Camilinha, que é objeto desse meme que eu repito aqui de vez em quando. Pois é, as crianças cantando e dizendo hosanas, aleluias, louvado seja o nome de Deus. As crianças, os líderes da religião numa mudez raivosa, e as crianças numa alegria sublime de assustar a anjos. As crianças cantando hosana ao filho de Davi, ou seja, hosana ao Messias. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, que os líderes da religião não conseguiam dizer, mas a boca das crianças se abria para proclamar hosana. Bendito seja o filho de Davi, o Messias. Então, indignaram-se. Não havia maravilha que os pudesse conter. Nada provoca mais a dissimulação do espírito invejoso e raivoso dos líderes da religião do que a manifestação das maravilhas, da sublimidade de Deus, expressa em total dissociação a presunção de autoridade que supõem ter esses líderes da religião. Indignaram-se diante das maravilhas e diante da alegria das crianças, do hosana da pureza. Ficaram com raiva.